Fraturas de tibia e peroné, tá? Essa é uma fratura bem fácil de resolver. Depende também do traço, né? Mas geralmente não é tão complicado. Dice así: la fractura de los huesos largos, entre las fracturas de huesos largos, los más frecuentes son justamente de la tibia y peroné, ¿sí? Por la exposición que tiene la pierna para los traumatismos. Acho que tá faltando aí. Ou lá ou na caixa da fumando. Bueno, por eso ellas sí son las más frecuentes entre los huesos largos, ¿sí? En el adulto mayor, la incidencia de las fracturas es más o menos a los 15 a 20 años. ¿Por qué les parece que esa edad está más relacionada con las fracturas? É porque dá loucura. Locura, moto, ¿no? Trauma, exactamente. Entonces, entre 15 a 20 años son los más frecuentes. En mujeres, ¿bien? La mayor incidencia entre los 90 y 99 años. Mas a mulher é mais quietinha mesmo, né? Então é mais frequente em varão que em mulher. A média de idade então vai para 37 anos, em onde do homem sempre vai ser a idade menor, 31, e na mulher mais de idade, 54 anos. É uma média só, assim. Pero más vemos este tipo de fracturas en varones, por las exposiciones, por el riesgo que nosotros asumimos en el tránsito, jugando fútbol, deporte, esas cosas, tá bom? A mulher sempre mais quietinha, às vezes. Bueno, mayor incidencia de pseudoartrosis entre los huesos largos. Então aí já temos dois dados. Que é a mais frequente entre huesos largos e a que mais tem tendência a produzir pseudoartrosis, tá bom? O que é pseudoartrose? É uma falsa articulação. É um tipo de defecto de la consolidación. ¿Recuerdan? Era una complicación tardía de la fractura, ¿tá bom? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de lesión? Isso a gente já viu. Mecanismo directo, ¿verdad? Y los mecanismos indirectos. Los directos pueden ser flexión de alta energía. ¿Qué significa flexión? Simplemente fazer isso, tá bom? Quebrar o osso, eso significa flexión. Eso no van a dar fracturas transversas, condilutas y desplazadas. Pueden ser también por traumatismo penetrante, heridas por arma de fuego, por ejemplo. Flexiones, ya sean de baja energía, ahí ya vamos a tener fracturas oblicuas, cortas, pueden ser transversas o ala de mariposa, ¿sí? Y las fracturas de la diáfisis del peroné, que son generalmente el resultado de traumatismo directo. El peroné es difícil que se fracture así nomás. Tiene que ser un traumatismo generalmente directo. Como él está más en la región lateral, uma pancada direta nessa região generalmente quebra el peroné en su diáfisis, ¿tá bom? Cuando es en proximal o en distal, el mecanismo generalmente es rotacional. Bom, por ejemplo, una torcedura do pé puede fracturar el peroné distal, ¿tá bom? Pero cuando es traumatismo directo, generalmente se ve en las diáfisis, ¿bien? Entonces el peroné o la fíbula se puede fracturar a nivel proximal, diafisal y distal. Diáfisis es pancada directa y los dos extremos son mecanismos rotacionales, principalmente el distal, ¿tá bom? Indirecto, dijimos que son por torsión también. Fracturas vamos a tener como resultado fractura espiroidea, ¿sí? Por lo general no son desplazadas, son más favorables. Recuerden que las espiroideas tienen más superficie de contacto, entonces tienen menos tendencia a producir pseudoartrosis. Y acá aparece la fractura por sobrecarga. ¿Qué era la fractura por sobrecarga o por exceso de uso? Son fracturas movimientos repetitivos. Generalmente se ven en los pies. ¿Cuál de ellos? Tem uma bailarina aqui, então bailarina, militares. No pé, qual é o osso que mais se quebra? Metatarso falangeano. Metatarsos médios, tá bom? Dijimos que este tipo de fractura pasa desapercibido para los
pacientes, porque relacionan con el dolor típico del esfuerzo que están haciendo, ¿sí? Entonces, es eso, ¿sí? También existen fracturas en el cuerpo de la tibia, que dijimos que son difíciles de diagnosticar. Esto no se ve en la radiografía. Generalmente se pide cintilografía o una resonancia magnética para poder ver este tipo de fracturas, ¿sí? Valoración clínica en cuanto a las fracturas de tibia tenemos situación neurovascular. Siempre hay que evaluar la situación neurovascular, ¿bien? Si tenemos lesiones de las arterias, ¿sí? Las arterias tibiales anterior, tibial posterior, ¿okay? Y la arteria peroneana. Dentro de las tibiales, ¿cuál es la más importante? Dentro de las arterias tibiales, anterior, posterior, ¿cuál es la más importante? ¿A anterior o a posterior? A posterior. ¿Tá bom? Si tenemos una lesión de la tibial anterior, a gente até pode ligar, fazer um nó e interromper o fluxo de sangue, tá bom? Não tem tanto problema. ¿Por quê? Porque la tibial posterior va a suplir todo su funcionamiento, tá bom? Pero cuando hay una lesión de la tibial posterior, ahí sí ya es un poco más complicado. Tenemos que reparar sí o sí, ¿tá bien? Entonces siempre hay que ver los pulsos. Estas son las medidas generales, ¿sí? Hay que buscar pulso pedio, ¿sí? Hay que buscar pulso poplito, ¿ok? En las maniobras semiológicas. Y hay que documentar algo muy importante, es el nervio peroneo, ¿sí? Ustedes lembram de anatomía más o menos? ¿De dónde viene el nervio peroneo? ¿No? Bueno, hay un nervio ciático. ¿Lo ubican? Está en la región posterior, ¿verdad?, de la coxa, del muslo. El nervio ciático, a medida que va bajando hacia la pierna, se va a transformar en un nervio ciático poplito externo, ¿vamos? También llamado nervio peroneo lateral. Entonces, el nervio ciático va a dar el nervio ciático poplito externo, también conocido como nervio peroneo lateral. ¿Bien? Este nervio peroneo lateral, ¿dónde se encuentra? Se encuentra relacionado con la cabeza del peroné, la cabeza proximal del peroné, ¿sí? Y tiene una función muy importante en el pie, porque hace movimientos de flexo-extensión. Ele faz o pé para baixo e o pé para cima, ¿sí? Flexión plantar y flexión dorsal del pie. Entonces él acelera y desacelera o carro, ¿tá bom? Faz isso, no se olviden. Cuando yo tengo una lesión de ese nervio, el paciente tiene un pie equino. O pé vai cair, vai ficar assim, para baixo, tá bom? Entonces, ustedes tienen que evaluar esa movilidad, tá bom? Pé para baixo, posiblemente una lesión del nervio ciático poplito externo, también conocido como nervio peroneo lateral, ¿tá bom? Entonces, ustedes tienen que ser siempre que haga este movimiento, flexo-extensión, y tienen que documentar eso. Entonces, movimiento, flexo-extensión del pie conservado, ¿está bien? ¿Cuándo van a averiguar eso? ¿Cuándo le van a poner más énfasis en eso? Cuando el paciente tiene una fractura de cabeza de peroné o peroné proximal, ¿sí? ¿Por qué? Porque o nervo está ahí, está bien relacionado con la cabeza del peroné. Si yo tiver una fractura en la cabeza del peroné, es muy probable que ese hueso lacere, corte el nervio ciático poplito externo. Entonces mi pie no va a poder hacer este movimiento de flexo-extensión. ¿También? Eso es importante porque cuando tenemos una fractura de peroné proximal, lo más probable es que nosotros tengamos una fractura de la tibiotibial. ¿Tá? Vamos ver aquí bien. Acá hay una fractura de peroné. ¿Consiguen ver? ¿No? ¿No? ¿Cómo vocês ven a fractura? ¿Cómo le enseñaron en imágenes? ¿Cómo se enseñó? ¿Conhece o professor de imagem? Foi a Romina?
Então ela deve ter ensinado bem. Como é que vocês veem uma fratura? Descontinuidade. La descontinuidad de la cortical, exatamente. Dá para ver aí? Aqui, você tem o slide no seu celular, então olhem bem. Há uma fratura de peroné proximal e possivelmente uma fratura de platillo tibial, tá bom? Então, neste paciente, sobre todo por sua fratura de peroné proximal, eu tenho que ponerle énfasis a quê? A mim, ciático popliteo externo. Eu tenho que pedir para que o paciente faça flexo-extensão. Exatamente. Eu tenho que pedir ao paciente que haga essa fratura. Aqui no espanhol. Essa é a chile e esse é o superfície. Le tengo que pedir al paciente que haga ese movimiento, ¿tá bom? Y tengo que documentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a entrar más adelante para su cirugía. Yo voy a tener que entrar y ponerle una placa a esa tibia, ¿tá bom? Y si no estiver documentado que ese nervio ya estaba lesionado, el paciente te puede decir que vos lesionaste ese nervio, ¿tá bom? Então, se você documenta na história clínica, já fica registrado que o nervo já estava lesionado, tá bom? Então, sempre deve ter cuidado com isso. Tá certo? Bueno, valoración por imágenes. ¿Cuáles son las incidencias que vamos a pedir? AP e lateral. AP eu vou ver o osso de frente, eu vou ter que olhar o traço que está aqui também, tá? E vou ter que olhar se assim na lateral. Aqui parecerá ser que não é nada, né? Só é esse daqui. Mas olhando na lateral, eu posso ver a extensão da fratura. Vem praticamente da metáfise inferior até o que seria a diáfise, tá bom? É extensa o traço de fratura. Eu não posso fazer um diagnóstico olhando só uma incidência, tá bom? Porque sempre que é enganado. Eu tenho que mirar AP e lateral, tá bom? Porque é importante para eu decidir qual vai ser o tratamento. Se eu vou colocar uma placa, se eu vou colocar uma haste, tá bom? Se eu tenho que colocar um tutor, ok? Há fraturas que te dizem, de entrada te dizem, colocar um tutor, porque se vai complicar tu parto do lado, tá bom? Nesse caso tá bom. É uma fratura boazinha, sim? Com uma férula, até o dia da cirurgia já é suficiente, tá bom? Bueno, outra coisa. Tiene que incluir las dos articulaciones. Hay que incluir las dos articulaciones. ¿Alguien es radiólogo aquí? ¿Radiografía? ¿Quién faz? ¿Alguien? ¿Ninguém? ¿No temos? ¿No? ¿No? ¿Aí? Sempre hay radiólogos na turma. Essa vez não tem. Bueno. Los radiólogos tienen que incluir las dos articulaciones en una sola placa. Muitas vezes não se consegue fazer isso porque eles relatam que o aparato, a chapa do aparato é muito pequenininha, então não entra a perna completa, tá bom? Eu não sou radiólogo, então eu não sei se eles conseguiriam fazer uma toma de toda a tíbia, se eles não têm essa chapa mais grande, tá bom? Então, se eu tenho uma radiografia só por aqui, isso não me serve. Então, eu tenho que ver as duas articulações, tá bom? Por quê? Porque um traço de fratura diafisal se pode estender a epífise proximal ou a epífise distal, e aí já cambia o tratamento, assim? Bueno, detalles de la proyección entonces. Presencia de conminución, ¿verdad? Indica una lesión de alta energía. Si yo tengo múltiples fracturas, ¿ok? Distancia entre los fragmentos. Distancia entre los fragmentos óseos desde su localización anatómica. Si es que existen fragmentos muy desplazados, ¿está bien? Si es que tienen lesión en las inserciones de partes blandas, por ejemplo la tibia tiene una inserción acá que se llama TAT. ¿Qué era TAT? Tuberosidad anterior de la tibia. ¿Qué se inserta ahí? Un ligamento, ¿no? ¿Cómo se llama ese ligamento?
Eu falei na aula passada. Não? Ligamento rotuliano. Lembram? E o ligamento quadricipital, lembram? O quádriceps, o que é? É um músculo da coxa, né? Tem 4 vastos. Ele termina só em um tendão comum, que termina na rótula. No vértice, no polo superior da rótula. E embaixo temos outro ligamento, que é o ligamento rotuliano, sim? Que permite fazer isto, extender o aparato extensor, exatamente. E muitas vezes, quando a gente tem fratura de tibia proximal, há uma desinserção desse aparato também. Por quê? Porque ele fraturou e o tendão é tão forte que ele puxa para cima. Então a gente tem que reconstruir também isso daí. Por isso diz que hay que ter em conta a distância entre os fragmentos ósseos. ¿Sí? O paciente não consegue estender a perna? Não vai conseguir estender a perna. Um porque está fraturado e outro porque o aparato extensor foi lesionado. Tá? Bueno, fraturas abertas, pérdida óssea, sim. Evaluar extensão proximal e distal. O que significa isso? Uma fratura diafisária se pode estender para cima ou para baixo. ¿Sí? Si es que hay artrosis o presencia de prótesis de rodilla. ¿Por qué yo tengo que ver isso na radiografia? Si es que ela tem artrose. Alguma ideia? Não? Por que é importante valorar a artrose em uma fratura de tíbia? Qual é o título desse slide? Detalhes em projeções AP e lateral. O que eu tenho que ter em conta nessas projeções? E uma delas é artroses ou presença de próteses. Por que é importante eu ver se o paciente vai ter artrose ou não vai ter? Para cirurgia? Para cirurgia, exatamente. Se o paciente tem artrose, eu não vou poder colocar um clavo intramedular. Tá bom? Então, vamos supor, como você chama? Thaísa, ela quebrou a tíbia, tá bom? Mas, vamos supor que você é velhinha, tá bom? Mas ela tem 60 anos e a artrose dela é muito marcada e ela não consegue fazer esse movimento que ela está agora. Ela não consegue dobrar o joelho. Então, eu não vou conseguir colocar uma haste intramedular na perna dela, tá bom? Por quê? Porque a manobra intraoperatória para eu colocar a haste, a perna, o joelho tem que estar em flexão. Então, isso é a técnica quirúrgica. Tá? Por isso que é importante que eu tenho que saber se o paciente tem artrose ou não tem artrose. Se ela tiver artrose e eu quiser colocar uma prótese, eu tenho que trocar de técnica quirúrgica. Eu não vou fazer com o joelho dobrado. Eu tenho que fazer com o joelho em extensão, tá bom? E vou ter que entrar por em cima da patela. É muito mais complicado, tá bom? Por quê? Porque eu tenho que atravessar o tendão quadricipital, tenho que passar por em cima da patela, entrar entre a patela e o fêmur e até chegar na tíbia, tá? Se eu dobrar o joelho é muito mais fácil, porque eu já entro diretamente na tíbia, tá? São manobras ou são técnicas quirúrgicas que têm que ir vendo, por isso é importante evaluar a artrose. Se tiver uma prótese de rodilha, eu não vou conseguir entrar porque a prótese está reemplaçando a tíbia proximal. Eu vou ter que trocar de técnica. Eu provavelmente iria poner uma placa, tá bom? Porque a placa eu tenho que abrir e colocar bem no local da fratura, tá? Ok? Ar em partes blandas. O que significa ar na perna? Como se chama? Alice, o que é ar na perna? Sinônimo de quê? Enfisema subcutâneo. Se fosse pulmão, pode ser. A aula passada a gente viu. Alguém? Gangrena gaseosa. Qual era o micro-organismo? Clostridio perfringens. Clostridio Perfringens. perfringens ou difícil? Perfringens. Perfringens.
Entonces todo eso tenemos que ir valorando, ¿tá bom? TAG, resonancia magnética no son necesarios, es só una fractura, ¿tá bom? TAG es útil para fracturas metafisáreas, ¿tá bien? Cuando las fracturas son articulares, yo peço una tomografía, ¿lembra? ¿Sí? Y resonancia magnética simplemente para diagnóstico de fractura por sobrecarga. Cuando eu vou pedir uma angiografia? Quando tenho suspeita de lesión vascular, tá bom? Ou pode ser também quando haya uma arteriopatia obstrutiva crônica, ¿sí? Onde eu quero ver onde foi interrompido o fluxo sanguíneo. Tá bom? Nesse caso, não tem problema, eu tenho que pedir uma angiografia. Todos os estudos que vocês piram têm que estar fundamentados, tá bom? Você tem que saber o porquê vocês estão pedindo, não é para pedir por pedir. Não pulem de raio-x, não pulem para ressonância, a não ser que você queira buscar partes blandas. Como se chama? Se Cristiane tem uma dor aqui no ombro, ela não consegue levantar, o mais provável é que seja uma lesão de partes blandas. Então, aí eu poderia considerar pedir diretamente uma ressonância magnética. Já vai direto. Mas se eu tiver uma fratura, eu tenho que pedir uma raio-x, tenho que pedir uma TC e por último, se eu quero evaluar, aí vai ser uma ressonância magnética. Pero pidan lo que tiene que ser pedido. Si no tienen acceso, ya es otro problema. ¿Tá bom? Si yo necesito una tomografía para ver a mi epífisis proximal, para eu ver se tem uma fratura, para sair da dúvida, eu tenho que pedir. Eu estou em um hospital que não tenha tomografia, já é outro problema. Mas você tem que anotar na sua ficha que você solicitou uma tomografia de epífisis proximal ou distal. Tá bom? Porque você já fez sua parte, já pediu, eu preciso disso. Agora, se o paciente não pode fazer, já é outra coisa. Tá? E a angiografia é a mesma coisa. Vou explicar um caso. A gente teve um caso polêmico no hospital da gente, é um hospital grande, tá bom? Então, a gente tem o serviço de trauma. Classificação descritiva, a gente tem que ver como vai classificar essa fratura de tíbia. Sim? Lembram que tinha fratura exposta? A gente tem que colocar fratura exposta, grado tanto, ok? Se sua localização é externo proximal, médio distal, número e posição de fragmentos, se é com minutas, em ala de mariposa, se o traço é transverso, espiroidea ou oblíqua, tá bom? Por que são importantes? Porque me vai dar um pronóstico para mim. Curação. Se for transverso, é muito mais difícil. Se for espiroidea, é muito mais fácil. E oblíqua está em intermédio, tá bom? Angulação em varo valvo, anterior e posterior. Se tiver acortamento do membro, também tem que escrever. Desplaçamento. Desplaçamento é o quê? É que ele não tem contato do cabo proximal com o cabo distal. Então, ou ele traça proximal ou ele traça distal. Esse é o meu desplaçamento. Se está rotado, también, y si hay lesiones asociadas, como lesiones vasculares, nerviosas, como a gente já falou, tá? Essa é uma classificação AO. O que significa AO? Vocês têm internet? Não? AO é uma organização internacional, tá bom? Que les guia a todos os ortopedistas en cuanto al tratamiento, ¿sí? Y el manejo de las fracturas. Tem AO espalhado por todo o mundo. Tem AO Brasil, AO Paraguai, AO Estados Unidos, em todo canto do mundo, tá bom? Só que AO Fundação tem seu nome em alemão. Eu vou ter que escrever. Deixa eu colar aqui. Tá bom? AO, tá bom? É uma associação, como les dije, a nível internacional que nos guia para poder solucionar las fracturas. ¿Cuál es el método más correcto? ¿Cuál es la actualización más correcta?
también. Y ellos siempre están haciendo cursos a nivel internacional, ¿tá bom? Bueno, hay una clasificación que es la clasificación AO. A gente vai ter uma aula só dela, tá bom? Mas para adiantar, a gente tem que falar da tíbia, vamos falar alguns detalhes, tá bom? La clasificación AO enumera los huesos porque es una clasificación alfanumérica. Eu tenho números e tenho letras, tá bom? Para quê? Para que eu fale o mesmo idioma das fraturas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, tá bom? Então, se eu falo 4A, eles já entendem que tipo de fratura é, porque está em código, tá bom? E vocês têm que entender esse código, certo? Então, vamos lá. 1 é húmero, 2 é antebraço, 3 é fêmur e 4 é tíbia, tá bom? Cada hueso tem um número, mas a gente vai no mais fácil. Húmero, 1. Antebraço, 2. Fêmur, 3. E 4, tíbia. Como a gente está na tíbia, então o primeiro quadradinho que a gente vai preencher é 4. O segundo quadradinho significa a localização da fratura, tá bom? Se for epífisis, é 1. Se for diáfise, é 2. E se for epífisis distal, é 3. Tá bom? Então eu vou desenhar aqui um osso. Vou colocar assim. Se é epífise proximal, vai ser 1. Se é diáfise, e se é epífise distal, 3. Tá bom? Então, o primeiro número que significa hueso. El segundo significa localização. Tá bom? Vamos supor que eu tenho uma diafissária, então eu vou colocar 4, 2. Tá certo? Aí eu tenho que colocar uma letra. Que uma letra pode ser A, B ou C. Tá bom? A é espiroideia, a mais fácil de todas de ser resolvida, tá bom? A B significa ala de mariposa, tá bom? E a C, transverso. Fala de novo, por favor, doutor. Vamos falar de novo. Deixa eu ver se tem um exemplo dos próximos. A, espiroideia. B, ala de mariposa. E C significa multifragmentária, tá bom? Você falou transversa também ou não? Transversa é A3. Vamos lá então. A que significa? Espiroideia. Na verdade significa assim, traço simples. B significa ala de mariposa. E C, multifragmentária. Professor, cada letra tem 3 divisões? É. Olha desgraça. A1 significa espiroideia. A2 significa oblíquo. Ah, peraí. E A3 significa traço Classificado. transverso. Ué, é o A. Não. Hã? O B também e o C também. Peraí, doutor. Oi. Peraí. Qual? Aqui? Aqui? 1 significa proximal. 2 significa diáfise. E 3 significa epífise distal. Bom? O primeiro significa o osso. Se eu colocar aqui 1, de que osso eu estou falando? Húmero. Húmero. 3, Fêmur. 4, Tíbia. tíbia. E 2, Antebraço. antebraço. E aí tem 2 ossos.
poderia ser rádio, poderia ser ulna, tá bom? Mas vamos ir explicando com o correr do tempo, tá? Não se desespere. Tá bom? Então, osso, localização e aí entra a letra, tá bom? Se é diáfise, tem o significado de ser traço simples, ala de mariposa e multifragmentar. Aí temos A1, A2 e A3, B1, B2, B3 e C1, C2, C3. Tá? O que significa A1? Significa traço simples do tipo espiroidea. Por que a espiroidea é A1? Porque é mais fácil de ser resolvida, na verdade, desde o ponto de vista de ossificação. A2 é oblíqua, por quê? Porque está no intermédio. E A3 é transverso, porque é mais complicado de ser resolvido, tá bom? O que significa ala de mariposa? Que tem o terceiro fragmento, exatamente. E aí temos B1, que é ala de mariposa espiroidea, B2 que é oblíqua e B3 que é ala de mariposa multifragmentar. Até aí sim. Depois temos C, que é compleja espiroidea, de novo, tem múltiplos fragmentos de espiroidea, compleja segmentária, que aí já temos 2 segmentos, e compleja irregular, que já é de novo múltiplos fragmentos, tá? Professor, Oi. quando eu falo do alto, eu falo de fratura simples. Simples. Aí a simples eu vou classificar espremer, oblíqua e transversal. Transverso. Aí no B é a amarela. Já entenderam? Se eu colocar então 4 é tíbia, 2 é diáfise, tá bom? E eu colocar a letra A. O que eu estou falando? Sim. Que tem um traço simples. Dentro do traço simples eu tenho 3 variantes. A primeira é espiroidea, a segunda é traço oblíquo e a terceira é transverso. Eu vou colocar a primeira então. Então eu vou mandar meu paciente lá para a Argentina, porque eu não tenho aqui como tratar. E eu vou falar para o doutor, eu vou mandar o paciente em helicóptero, vai chegar em 2 horas e o traço dele é 42A1. E ele vai entender que é uma fratura de tíbia, que está na diáfise, e que é um traço simples, e do traço simples o mais bonitinho é o 1, espiroideu, tá bom? Então é um código da fratura, e isso tem para todos os ossos, tá bom? Vocês já ouviram falar da classificação AO? Não? A turma que passou agora não comentou com você? Não, não é tão fácil, é um pouquinho só difícil. Tá bom? Sério. Oi? Bom, isso é uma introdução, só da tíbia. A gente vai ter uma aula só disso e vamos entender com muito mais detalhe tudo isso. Porque senão a gente vai passar todo dia falando só disso, tá? Aí na P2 cai. Na P2. Bom, aí já posso perguntar na P1, porque já deu uma da tíbia. Certo? Tá? Bom, eu falei 4, 4A, eu tinha falado, né? A, foi? O que significa 4, 4? 4 é tíbia. E 4, que segmento da tíbia vai ser? Distal. Nenhuma, não tem. Não é 1, não é 2 e não é 3. Significa que quando eu ver essa palavra 4, 4, eu vou pensar em quem? Em peroné distal. Tá bom? Então, 4, por mais que a primeira letra significa tíbia, se refere ao tobilho, se refere ao tornozelo, tá bom? E o tornozelo como é que é? O tornozelo é assim. Tem um platô tibial, diáfise,
E aqui ele faz mais ou menos assim. Malleolo medial. E aqui a gente tem o peroné. Cabeça, corpo. Bom. E assim mais ou menos. Certo? Então, aqui eu tenho uma sindesmose, que é uma articulação entre a tíbia e o peroné. Tá bom? Uma sindesmose, na verdade, é uma articulação membranosa, tá bom? Mas justamente na união se chama sindesmose, tá? Se eu tenho 4-4, eu estou me referindo a essa fratura, peroné distal. Sim? Aí eu tenho 4-4A, 4-4B e 4-4C. Se for 4-4A, a fratura vai estar infrasindesmal, vai estar por aqui. Infrasindesmal, o que significa? Debaixo dessa sindesmose, tá bom? Então a fratura vai estar provavelmente aqui. Eu vou colocar como X, assim. Se eu falar 4-4B, a fratura está aqui, bem na sindesmose. E se eu falar 4-4C, a fratura está aqui, por em cima da sindesmose, tá? Isso é um detalhe só. Mas isso já é peroné, tá? Mas como eu falei 4-4 e vocês não acharam aqui o 4, eu expliquei para vocês, tá? Certo? Não? Ficou claro? Hoje vocês têm que saber que a O é uma organização internacional, a nível mundial. É difícil saber como é que se escreve e como se pronuncia a O, pero significa métodos de fijación de la osteosíntesis, ¿está bien? Está en alemán, ¿ok? Que existen 4 quadradinhos, tá bom? Mas a gente vai conhecer só 3. O primeiro quadradinho se chama, ou se refere ao osso. O 2 ao segmento do osso, a localização do traço de fratura. O 3 é o tipo de traço, tá bom? E o 4 é um subgrupo, que já é quando a fratura está totalmente estabelecida pós-cirúrgico, que aí já não compete a vocês, tá bom? Certo? A gente vai chegar até o terceiro quadradinho, ok? Certo? Tíbia, então, que número é a tíbia, que é a aula de hoje? 4. Quais são os segmentos da tíbia? 1, 2 e 3. 1 é epífisis, 2 é diáfise e 3 é? Perfeito. Se eu tenho a letra A na tíbia, o que significa? B, ala de mariposa. E C, multifragmentar. E por isso, por hoje já dá só isso, tá? Certo? Não sei se vai dar tempo. Classificação de estilo Anderson. Lembram? Mônica Barbosa. Não? Quem é você? Levanta a mão. Eu não levantei. A gente não viu isso, não. O que significa Bustilo e Anderson? O que significa Bustilo e Anderson? Tá bom? Não tem problema não, só negativo. Murilo Ascanio. Murilo. Cássia, Cristiane Cássia. É uma classificação. E o que classifica o time Anderson? Então, a gente está falando de quê? Fratura fechada ou fratura exposta? Exposta. A gente falou ou não falou da exposta? Falou. Então, a gente não falou e tem no slide, tem classificação de Bustilo e Anderson. Exatamente. Então, Bustilo e Anderson é esse quadro aqui. Eles classificam a fratura exposta. Isso é algo muito grande que vocês têm que saber. Se eu perguntar quem classifica a fratura exposta,
Classificação de Gustilo e Anderson. O que tem em conta Gustilo e Anderson? O tamanho da ferida, o grau de contaminação, afetação da parte blanda, o que mais? Dano vascular, no caso da 3, tá bom? Era simples, era assim, fratura exposta tipo 1, tipo 2 e tipo 3, tá bom? O tipo 3 se subdividia em A, B e C, tá bom? Basicamente é isso a classificação. Só que a gente tem que olhar cada um deles, tá bom? O tipo 1, por exemplo, a ferida é de quanto? Menor a 1 centímetro. A gente também falou sobre isso. A contaminação é baixa, praticamente não há contaminação. Por quê? Porque a exposição é de dentro para fora. Ou seja, o osso, ao sair, perforou a pele, tá bom? Então, a afetação de partes blandas é mínimo e lesão vascular não tem. Certo? Sim. O tipo 2, quantos centímetros era? De 1 a 10. De 1 a 10, exatamente. O grau de contaminação é moderado. Moderado. Não tem afetação vascular, tá muito nervosa. E das partes blandas também é moderado. Sinergia moderada. O sinergismo também tem que ter em conta. Um é baixo, outro é moderado e outro é alto. Só tem esse termo que você tem que saber. Baixo, moderado e alto. O tipo 3, qual é o tamanho da ferida? Maior que 10. Maior que 10. O grau de contaminação pode ser alto. O sinergismo era alto. E teve ou não teve lesão vascular? Pode ter. Aí depende. Se é A, o que significa A? Os bordes podem ser afrontados. Tipo B, não consegue perda de superar. distância. A gente não consegue afrontar a ferida. Lembram? E tipo C, lesão vascular que requiera reparação. Certo? Então a gente já falou sobre isso. É um revendo nada mais o que é Anderson, Gustilo e Anderson. Na tíbia, tá? Não se esqueça então. Exposição grau? Perfeito. Exposição grau? 2. Maior a 3 é 3A, quando a ferida pode ser fechada. Tá bom? Isso vai ser 3B. Perder a cobertura. Exatamente. E tipo 3C, lesão vascular, tá? Que requer reparação. Okay? Só isso que vocês têm que gravar. Certo? Bom. Mais uma classificação. Classificação A, O da tíbia, por enquanto. Mas isso é de classificação de fraturas fechadas. Tá bom? Não é aberta, é fechada. Chama clasificación de Cherner y tienen en cuenta algunos puntos. Si hay una fuerza mínima indirecta, hay lesión de partes blandas insignificantes, se le puntúa como 0. Si la fractura cerrada se produce por un mecanismo de baja o moderada energía, es tipo 1. Tipo 3, la fractura cerrada ya tiene un traumatismo importante, ¿también? Existe ya contusión muscular, ¿sí? Existen abrasiones, ¿okay? El mecanismo puede ser ya de moderada a alta energía, ¿okay? Hay un riesgo de síndrome compartimental, tá bom? 0 não tem nada, 1 não tem nada também, 2 sim, já há um riesgo de compartimental, e 3 já é um compartimental estabelecido, tá bom? Então, há um extenso aplastamento de partes blandas, avulsión subcutânea, lesão arterial ou síndrome compartimental estabelecida, sim? Lembrem que não é fechada, é aberta, tá bom? Desculpa. Não é fechada? Não é aberta, é fechada. Tá, então, a evolução de Cherner é isso, é uma classificação para fraturas fechadas. Grado 0, grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Okay? El grado 3 ya es un síndrome compartimental establecido y el sinergismo tuvo que haber sido de alta energía. ¿Okay?
Então já temos duas classificações. O Tiller Anderson classifica a fratura exposta, externa, fechada. Perfeito. Tratamento conservador das fraturas aisladas, cerradas y de baja energía con mínimo desplazamiento puede ser tratado por una fractura, perdón, por un tratamiento conservador, ¿no? Que sería un yeso íngeno pélvico, ¿está bien? ¿Cuánto tiempo ese paciente va a tener ese yeso? Minimamente 30 días, mas se for tíbia, vai ser mais que 30 dias, porque o osso é um osso grande, tá bom? Então, por lo menos vai ter de 1 mês a 2 meses de gesso. Como é o gesso inguinopédico? Do muslo, né? Muslo. Vai da raiz do muslo, exatamente, até o pé. Imaginem se vocês fraturados e têm um gesso desde a raiz do muslo, que é o correto, até o pé. Sem poder mobilizar-se, sem poder mojar, sem poder fazer nada. Vai ser cômodo ou incômodo? Incômodo. Então, hoje em dia, não se utiliza mais como tratamento conservador. Porque a gente tem que esperar minimamente 1 mês e meio a 2 meses para que o paciente consiga caminhar, mobilizar-se, tá bom? Ele vai ter uma qualidade de vida muito reduzida, muito baixa, tá bom? Vai depender de todo mundo, não vai conseguir trabalhar imediatamente, então tudo é negativo. Então eu tenho uma tendência a operar esse tipo de fraturas. Por isso que o tratamento de tíbia é quirúrgico, tá bom? Pode ser tratado como conservador, pero em casos já especiais. Se o paciente não se pode operar, ¿sabe? Porque tem alguma patologia, o si el paciente no puede costear los insumos, porque recuerden que en Paraguay o paciente tem que comprar o seu material, tá bom? E assim sucessivamente. Hoje em dia existem muitas instalações nas órteses, sim? Bueno, existen parámetros para poder decir que esa fractura es aceptable o no es aceptable. Estamos hablando de fractura de tibia, ¿sí? La angulación en varo y en valo es menos de 5%, ¿sí? O que significa isso? A desviação da tíbia para dentro ou para fora é aceitável até 5 graus. La angulación posterior o anterior es de 10 grados, hasta 10 grados, ¿tá bom? Si es posterior tiene que ser menor. La deformidad rotacional es menor a 10 grados también, pero se tolera más para afuera. Ou seja, se eu colocar a perna ou o pé do paciente para fora, é mais aceitável que eu colocar para dentro. O ideal é colocar no ponto meio. Como eu sei qual é o ponto meio? Raio-X? Intraoperatório. Eu ainda não expliquei para vocês? Não? Alguém está com o pé descalço? Um chinelo ou alguma coisa? Uma sandália? Para ser meu modelo? Se minha tibia está alinhado ou não está. Tá bom? Não vou esquecer. Espina ilíaca anterior superior, centro da rótula. E isso tem que... me faltou uma coisa. O TAT, que é a tuberosidade anterior da tibia. Espina ilíaca, centro da rótula, TAT, segundo metro. Tá bom? Ficou no segundo metro, já está alinhado. Ficou no primeiro, está desviado para fora. Ficou no terceiro ou quarto, está desviado para dentro. Tá bom? Certo. Obrigado. Compreenderam? Não, explica de novo. Aí já está gravando. Está aqui a referência. Espina ilíaca anterior superior, centro de la rótula, base de la falange proximal del segundo dedo, del segundo metatarsiano, e aí já está alinhado, tá? É uma linha. Então, assim,
centro da rótula, né? TAT, e tem que coincidir com o meu segundo dedo. Se conseguir com o terceiro dedo, significa que meu pé está girado para dentro. Se coincidir com o meu primeiro dedo, está girado para fora, tá bom? Mais ou menos isso, tá? É fácil, né? Mais ou menos isso. Isso é importante que vocês saibam. Tem uma pergunta na prova de vocês que fala assim: quais são os parâmetros toleráveis para a fratura de tíbia? Então, angulação em varo e valgo de quanto? Menos de? Desplaçamento anterior e posterior, menos de 10. Rotacional, menor a 10 de novo. Contato cortical maior a 50%. O que significa isso? O contato entre o cabo proximal e o distal tem que ser pelo menos de 50% de contato. Se tiver menos que isso, o osso não vai grudar, tá bom? Não vai formar o calo osso. E um acortamento menor a 1 cm ou uma distracção de 5 mm retarda a consolidação de 8 a 12 meses. Ou seja, quanto mais distantes estão os meus fragmentos proximal e distal, mais tempo vai levar para curar-se, para ossificar-se, tá bom? Entenderam? ¿Cuánto es el tiempo de consolidación de la tibia? 16 más o menos 4 semanas. ¿Cuánto tiempo es 16 semanas? 4 meses. 4 meses. Tá? Então imagine-se 4 meses com gesso. É muito tempo. Inclusive é 4 mais para cima ou para baixo. Então pode ser menor a 16 ou maior incluso a 16, tá bom? Considerar retraso mais de 20 semanas, ok? Se eu tiver 20 semanas e o osso não apresentar signos de consolidação, é considerado já um retraso da consolidação, tá bem? Certo? E pseudoartrose que é? É uma falsa articulação, em onde eu posso ter pseudoartrose hipertrófica e atrófica. A hipertrófica é porque se forma o calo-osso, mas ele não gruda de certa forma. E a atrófica é onde não se forma o calo-osso, tá bom? Estão cansados já? Pouquinho, né? Vai acabar já ou ainda não? Tá bom. Na minha cabeça qualquer Tratamento de la fratura por sobrecarga generalmente são yesos, tá bom? É uma fratura não desplazada, então se le põe um yeso nada mais. No caso de que não esteja curándose, se pode pôr uma placa ou como fala em português? Uma haste. Uma haste. Tratamento de peroné é conservador sempre, tá vendo? Inclusive não faz nem falta a gente colocar um gesso ou uma talão, se for de avisar, ok? Por quê? Porque o peroné só é de apoio. Qual é o osso mais forte entre os dois? Tíbia. Então a tíbia é que suporta toda a carga, tá bom? Mas se tiver fratura de peroné e for de avisar e doer muito ao paciente, você pode colocar uma férula, tá vendo? Se não, você deixa assim mesmo, tá vendo? A não ser que seja peroné distal, porque aí você tem que evaluar se é quirúrgico ou conservador, tá? Hoje em dia, tratamento quirúrgico, qual mais se utiliza? Enclavijado intramedular. O que significa enclavijado intramedular? É uma haste que vai dentro da medula óssea. Tá vendo? Quais são suas vantagens? Conservan la vascularização perióstica, limitan la lesión de partes blandas, ventaja en la biomecánica, también nosotros podemos corregir la angulación, la alineación, y está recomendado para la mayoría de los patrones de fracturas, ¿tá
bom? Eu posso utilizar em quase todas as fraturas. Conhecem uma haste intramedular, né? Ou não? Isso daqui é uma haste. Tíbia, ele vai dentro da tíbia, certo? E estes são os pernos de bloqueio. Radiograficamente a gente vê assim, tá bom? Uma haste. Em espanhol se chama clavo intramedular, tá? Clavos flexíveis tipo Ender, Rush ou Rod são estes tipos de tênis, que são clavos também, só que eles são flexíveis, tá bom? E você faz força e ele perde a forma, tá bom? Para que a gente utiliza esse tipo de clavo? Para criança, tá bom? Para criança. Se chama tipo tênis. Ok? Onde está a fratura aqui? Está aqui. Que traço é esse? Oblíquo. Oblíquo, perfeito. Então, isso é uma criança. Por que eu sou uma criança? Oi? Porque utilizou o tempo? Não, porque ele tem um cartílago de crescimento. Ele ainda não fechou. Tá? Sempre fica silêncio. Fijação externa é tutor externo, tá bom? Que a gente já conversou sobre isso, sim? O tutor externo se utiliza para casos muito reservados, onde hay partes blandas, sim? No, aí não se opera a saída do paciente, e a gente vê assim mais ou menos. Isso são shunts, isso é um tubo e isso é uma rótula tubo shunts, tá bom? Componentes do tutor. Shunts é o quê? Quer que eu escreva? Shunts é isso daqui, o que entra dentro do osso. Shunts. Tubo e rótula, tubo, shunts. Tá certo? Existe uma rótula que se chama rótula tubo também. Rótula, não sei se é isso. Tubo. Tá bom? Isso, a função do shunts é atravessar as duas corticais, tá bom? Isso também aqui, e estabilizar a fratura, tá bom? Essa fratura já está estabilizada mediante esse tutor. E o tubo é o que une os dois fragmentos, tá bom? Isso fica para fora. Certo? Foi. A tíbia não teria que estar alinhada, não? Tinha que estar alinhada, se é possível assim. Porque você vai colocar um tutor, né, justamente para isso, para estabilizar a fratura. Só que muitas vezes a gente não consegue fazer isso porque o músculo está muito tenso, está muito inchado. Então, quando você alinhar, ele desplaza novamente. Tá bom? O correto é estar bem alinhado. Tá bom? Se você não conseguir alinhar bem, por lo menos você tem que ganhar longitudinho. Tá bom? Ele não pode estar assim cavalgado. Você tem que puxar e reduzir o mais bem possível. Tá bom? Só que essa redução não é fácil, porque você faz uma redução indireta. Você coloca a perna e vai buscando a perfeição, tá bom? Você achou a perfeição, sentindo, você tem que assegurar com o parafuso o seu tutor. Depois você vê uma imagem se ele realmente está bem ou não está bem. Se não está bem, não é aceitável, afrouxa tudo de novo e vai buscando a sua perfeição. Muitas vezes, como eu falei, não é fácil fazer isso, então eles já deixam assim, desse jeito, tá bom? Que é aceitável, não é o correto, mas é aceitável, tá? Placas cisternitas, as placas vão pro osso diretamente, tá bom? Qual é a desvantagem da placa? Que a gente tem que abrir muito, não pode fazer mini open. O que é mini open? É abrir pequenininho.
Os clavos, por exemplo, eles não precisam abrir grande. Você só abre o ogiva e enfia o clavo. Tá bom? Então, ele tem contato com o periósteo, que significa que ele danifica o periósteo, tá bom? E en las fracturas proximales, o que a gente está falando das fraturas proximales? É fratura de platô tibial, platilho tibial. Nesses casos, a gente não consegue utilizar clavo intramedular, porque a fratura é tão proximal que quando a gente coloca o clavo, ele desplaca totalmente. Tá bom? A gente tem que utilizar placas unicamente, tá bom? Certo? São coisas que não é necessário que vocês sepam, mas seria bom, ok? Acabou? Alguma dúvida? Professor, Fala. essa parte